Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa série Cura das Emoções. Então eu convido você que ainda não é inscrito aqui neste canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também deixar o seu curtir. Hoje eu estou muito feliz. Talvez você tenha reparado, mas estamos com o nosso cenário renovado, pintadinho, com uma cor mais bonita, tudo para a honra e glória do Senhor, para fazer aqui os nossos vídeos e comunicar com você a palavra de Deus com muito amor e carinho. Então, espero que vocês gostem aqui do nosso cenário novo. Então, nós estamos estudando nesta série as emoções, né? A cura das emoções. Mas o que são emoções, né? Nós sabemos que toda ação gera uma reação. Então, nós sentimos emoções. Então, a emoção, ela é uma experiência. Ela é uma experiência cognitiva, ela está associada ao temperamento, à personalidade da pessoa. E nós entendemos que toda ação gera, né, uma experiência, uma reação. Então a emoção é uma sensação física e emocional. E no vídeo de hoje nós iremos analisar e estudar o sentimento de culpa. O sentimento de culpa é uma reação da nossa consciência quando nós cometemos algum erro. Jesus nos ensina na sua palavra que nós devemos oferecer a outra face. Significa que devemos agir com longanimidade. Ser longânimo é ser paciente devido às circunstâncias da vida. Quando nos encontramos em algum momento da nossa vida que devemos ter paciência e não agirmos segundo os nossos impulsos. Então somos longânimos, somos pacientes diante daquela circunstância. Quando nós agimos segundo as nossas vontades, segundo os nossos impulsos e não agimos com longanimidade, nós erramos com algumas pessoas, pronunciamos palavras que talvez venha ferir a outra pessoa no momento da ira, no momento da raiva, no momento daquela emoção. Mas a palavra nos diz que nós devemos usar de longanimidade e paciência. Devemos oferecer então a outra face através da sabedoria e maturidade que há em nós, para que não venhamos nos arrepender das nossas atitudes, dos nossos impulsos momentâneos. Então precisamos agir com sabedoria, esperar para responder uma pergunta, esperar acalmar as emoções para então agir e não agirmos por impulsos, por nossas próprias vontades, mas sim agir segundo a vontade de Deus na nossa vida. Na passagem, no livro aos Romanos, Paulo nos diz: porque não faço o bem que quero, mas pratico o mal ao qual não quero. Ele se refere a muitas vezes nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nós fazemos algo que não está no nosso controle. É por isso que precisamos controlar as nossas emoções. Nós queremos fazer o bem, mas na hora das emoções, quando nossas emoções estão afloradas, não conseguimos realizar o bem e praticamos o mal.
Por isso esta palavra nos diz que aquilo que nós queremos fazer nós não conseguimos, e aquilo que nós não queríamos fazer nós acabamos fazendo. O sentimento de culpa, ele anda de mãos dadas com o arrependimento. Geralmente, as pessoas que têm culpa ou carregam culpas por muitos anos dentro de si, elas dizem: eu não deveria ter feito isso, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Então carregam dentro de si um sentimento de arrependimento, de culpa, por terem errado. As pessoas que carregam dentro de si o sentimento de culpa, elas se cobram muito de si mesmas e cobram muito também das outras pessoas. E quando elas não conseguem realizar uma tarefa com excelência, pois elas se cobram ser perfeitas, elas desejam a perfeição, então sentem-se culpadas por não conseguir realizar algo na sua vida. Para que nós venhamos vencer esse sentimento de culpa, nós precisamos entender que nós não somos perfeitos e que se errarmos, o Senhor vai nos perdoar. A palavra nos diz que Ele mesmo se entregou, Ele tornou-se culpado para que nós pudéssemos ser justificados por Ele, perdoados por Ele. Então precisamos entender que nós precisamos ter compaixão por nós mesmos, compaixão pelo nosso próximo, entender que somos seres imperfeitos, limitados, que temos as nossas fraquezas. Mas que se errarmos, que se cairmos, o Senhor é que nos levanta. Se errarmos, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos justifica. Então precisamos nos dar valor e nos olhar com compaixão. Precisamos nos valorizar, nos amar, para que possamos e venhamos amar o nosso próximo. Nós entendemos que existem circunstâncias na nossa vida ao qual nós nos tornamos pessoas fracas, porque somos dependentes de Cristo. Dependemos da força de Deus, porque a palavra nos diz: sem mim nada podereis fazer. Então existem algumas circunstâncias da nossa vida que nós precisamos ser dependentes do Senhor. E se há um sentimento de arrependimento de coisas passadas, de más lembranças, pensamentos antigos, que o Senhor venha nos perdoar. Deus já nos perdoou. Se nós nos sentimos culpados por algo que fizemos alguns anos atrás na nossa vida, nós precisamos entender que é mais uma forma de nós não agirmos daquela maneira, de nós fazermos diferente. E precisamos entender que naquela época ao qual praticamos este erro, nós não tínhamos a maturidade que temos hoje. Por isso não devemos nos cobrar tanto e exigir tanto de nós. Nós devemos ocupar os nossos pensamentos com as coisas do alto, com as coisas de Deus. Pois a palavra nos diz assim: quanto mais aos irmãos meus, se há algo que é puro, honesto, justo, amável, nisto pensai. Assim como nós tomamos banho diariamente, cuidamos da nossa higiene pessoal, nós devemos limpar a nossa mente dos maus pensamentos, pois a palavra diz que os nossos pensamentos devem estar com coisas puras, honestas, amáveis. Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo deve estar na nossa mente. Por isso devemos limpar a nossa mente de tudo que vem e procede do mal. Todos os pensamentos de desvalor, todos os pensamentos que o inimigo coloca na nossa mente para nos culpar dos nossos pecados antigos, dos nossos atos praticados há muitos anos atrás. Ele usa e vem através da nossa mente para nos enfraquecer, tirar toda a esperança, tirar a fé da nossa mente. Então, é preciso que estejamos com a nossa mente, nossos pensamentos segundo a vontade de Deus, pensamentos puros, pensamentos de coisas de Deus, pensamentos
limpos. Não devemos deixar que o inimigo venha nos acusar de pecados antigos, erros do passado, que nos trazem arrependimento e culpa. Devemos sim nos arrepender, ter uma nova vida com Cristo, pois Cristo sempre diz: te arrependa e segue-me. Mas nós devemos entender que tudo há um propósito na nossa vida. E a palavra nos diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós somos imperfeitos. A palavra nos diz que Deus está aperfeiçoando a obra em nós até o dia da vinda de Jesus Cristo. Então o Senhor quer que venhamos esquecer das coisas do passado. Esquecendo-me das coisas do passado, das coisas que me trazem problemas na minha mente, mas que venhamos nos lembrar das promessas que o Senhor tem nos feito, promessa de paz, de esperança, pensamentos de bem e de paz. O Senhor não tem pensamentos de mal para nós, mas sim de bênçãos, de esperança, de um futuro brilhante, pois os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Nos caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Por isso precisamos nos perdoar e ter compaixão de nós. Erramos sim, mas Deus nos perdoa. Deus nos justifica, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está sofrendo por acusações, por culpas em relação a algo na tua vida, alguma experiência negativa ao qual você enfrentou, você fez ou praticou alguma coisa e se arrependeu, e hoje você está sofrendo com sentimento de culpa, eu quero te dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você se arrependeu, Deus tem uma nova história e uma nova trajetória para a tua vida. Então, meu amigo, livre-se desta culpa. Se o teu coração não te condena, tende paz com Deus. Deus tem uma vida maravilhosa para você. Você irá usufruir de uma vida extraordinária, feliz com Deus. Mas é preciso que você tenha compaixão de si mesmo. Se perdoe. Perdoe o seu passado, perdoe os seus erros. Olhe-se no espelho e veja que você é o Filho de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Você foi criado para ser um vencedor. Você foi criado para viver uma vida de abundância com Cristo e não uma vida de escassez e de culpa. É preciso que você venha desconstruir essas crenças de não merecimento, de alguém que disse para você que você não pode ter uma vida feliz por causa de alguma coisa que você cometeu, alguma atitude sua do passado. Mas eu quero te dizer que o Senhor tem uma vida maravilhosa para você. Você deve sim ter uma vida de paz, uma vida abundante, uma vida extraordinária. Quantas vezes não nos sentimos merecedores, até mesmo de um elogio? Não nos sentimos merecedores de ser admirado por outra pessoa. Mas precisamos nos sentir merecedores, porque Cristo nos ama, nós somos filhos dele, nós somos herdeiros de Deus. Nós merecemos sim ter uma vida abundante, uma vida transbordante de bênçãos, bênçãos recalcadas, sacudidas, transbordantes. Mas é preciso que nós venhamos nos amar e nos valorizar e deixar este sentimento de culpa e deixar que Cristo cure as nossas dores, cure e transforme o nosso interior. Você merece ter o melhor de Deus na sua vida. Você merece ter uma vida melhor.
Não se culpe pelo seu passado. O Senhor quer que você olhe para o alvo, que é Cristo Jesus. Você é merecedor de uma nova vida. Mas se abrace, aceite quem você é, pois o Senhor te fez a imagem e semelhança do Criador. Não deixe as suas emoções controlar a sua vida, mas respire diante das emoções, se controle, tenha o fruto do Espírito na tua vida, tenha o domínio próprio, a paciência, a longanimidade. Esses são frutos do Espírito Santo que há em você. Não se deixe vencer pelas suas emoções, mas vença as emoções em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, esta foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para transmitir para você. Espero que você tenha entendido o que Deus realmente queria falar com você neste dia. Eu convido você a se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, deixar o seu like e também que você compartilhe com seus amigos alguém que necessite ouvir sobre esta mensagem. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Como lidar com a rejeição ou com a dor que ela nos causa? Todos nós nos sentimos em algum momento rejeitados e algumas pessoas carregam a rejeição por muitos anos dentro do seu coração. Olá, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo. Eu sou Ingrid e este é um canal cristão. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para as notificações e não se esquece de deixar o seu curtir, pois aqui eu ajudo as pessoas a conhecerem um pouco mais da Palavra de Deus. E eu convido você a assistir este vídeo até o final, pois o assunto de hoje está muito importante. E eu tenho certeza que se você assistir este vídeo até o final, você será muito abençoado. Infelizmente, no decorrer de nossas vidas, é provável que nós iremos passar e enfrentar estes momentos, um momento de rejeição. Ou já fomos rejeitados ou seremos rejeitados. A rejeição acontece de várias maneiras e de várias fases, mas a primeira fase ao qual podemos ser rejeitados é quando estamos na barriga da nossa mãe. Nós entendemos que existem vários tipos de rejeições, mas uma rejeição muito comum é quando uma mulher está grávida e espera seu bebê. Na verdade, ela não planejou aquela gravidez. Então, muitas mulheres acabam rejeitando os seus bebês. Existem a rejeição de amizades, a rejeição em algum relacionamento, a rejeição de pais, a rejeição de alguém que você realmente se preocupa, que você ama e que você foi rejeitado. Enfim, existem vários tipos de rejeições. Talvez aquele emprego ao qual você gostaria, você se candidatou para aquela vaga, mas chegou naquele momento de você ser entrevistado, você não foi aceito, não foi escolhido, você foi rejeitado por causa de alguma coisa, de alguma forma, de alguma maneira que você age. Então, existem vários tipos de rejeição. Nós entendemos e vemos que na palavra de Deus, Ele nos criou para que nós vivêssemos junto das pessoas e não vivêssemos sós. Então, muitas vezes as pessoas se sentem rejeitadas umas pelas outras. Jesus também foi rejeitado. Jesus trouxe a salvação para os seus filhos e mesmo assim eles o rejeitaram, o desprezaram e não aceitaram a Cristo.
Realmente, a rejeição nos causa muita dor e muito sofrimento, mas nós devemos entender que Jesus nos ama e que Ele tem um amor incondicional por nós. Então, no momento que entendemos que Cristo nos ama, que somos adotados por Ele, somos filhos de Deus, nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo, nós entendemos que Ele nos ama. Então, a partir deste momento, nós podemos conseguir lidar com este sentimento, lidar com esta dor. Nós somos rejeitados, mas é preciso que nós venhamos entender que nós precisamos nos amar, não lembrar mais do passado, esquecer das coisas que se passaram, pois Cristo nos ama e o seu amor é suficiente para nós. Nós podemos ver e ler em Romanos, no capítulo 8, que Jesus, ele consola o rejeitado. Então, um dos sintomas da rejeição é o ressentimento, é o se sentir só, é a solidão, né? Nós entendemos que a rejeição, ela causa um afastamento das outras pessoas. Então, muitas vezes, quando somos rejeitados, nos sentimos desprezados por outras pessoas, acabamos não nos amando mais, achamos que o problema está em nós. Mas muitas vezes o problema está no outro, na maneira que aquela pessoa nos vê, que aquela pessoa nos enxerga. Mas a palavra nos diz que Jesus, ele jamais nos deixará só. Ele nos ama, ele nos aceita como nós realmente somos. Muitas pessoas desejam ser perfeitos diante da presença de Deus para que Deus o aceite, mas nós entendemos na palavra que o Senhor não despreza os seus. O Senhor Jesus, ele não despreza aquele que vem ao seu encontro. Nós entendemos que Jesus disse aos discípulos para que eles levassem a palavra, o evangelho, e eles disseram para Jesus: mas Cristo, mas Mestre, e se eles não aceitarem o que nós temos para lhes falar? Então, na verdade, a rejeição, ela gera o medo. Naquele momento, os discípulos estavam com medo de serem rejeitados, medo em que as pessoas não acreditassem no que eles estavam falando. E muitas vezes nós temos medo do que as pessoas irão pensar ao nosso respeito. Muitas vezes agimos de outra forma para sermos aceitos. Na verdade, estamos buscando não sermos rejeitados, buscando sermos amados. A rejeição, ela causa ciúmes excessivo da outra pessoa. Por isso, muitas pessoas têm o seu relacionamento arruinado. Muitas mulheres, por passar por experiências de rejeição, então, elas veem pensamentos, o inimigo coloca pensamentos na nossa mente, ao qual nosso marido não nos ama, que nossos filhos não nos amam, que nossos pais não nos aceitam, que os nossos amigos não nos aceitam. Tudo isso são armadilhas que o inimigo usa para nos destruir através desta dor, deste sentimento de rejeição. E nós entendemos que quando os discípulos disseram para Jesus que eles tinham medo do que as pessoas pensassem e não acreditassem, Jesus lhes disse: se eles não crerem na palavra que vocês falam, não é vocês que eles estão rejeitando, mas sim o meu Pai que estás no céu. Muitas vezes nós transmitimos uma pregação, uma mensagem, uma palavra de Deus e muitas vezes não somos aceitos, somos rejeitados, mas não é nós que estamos sendo rejeitados, estão rejeitando a palavra de Deus, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. A mensagem que provoca, que fala contra o pecado, uma mensagem que confronta. Por isso, muitas vezes é devido cuidar com a dor da rejeição. Cristo
foi rejeitado, sim, mas havia um propósito nesta rejeição. José foi rejeitado pelos seus irmãos, mas havia um propósito de Deus naquela rejeição. Moisés foi rejeitado para que se cumprisse o plano na vida dele. Muitas vezes, Deus permite que nós sejamos rejeitados para que possamos estar escondidos, pois não estamos preparados. Muitas vezes criamos planos, projetos na nossa vida e nos sentimos sim rejeitados, mas é tudo propósito de Deus. José não foi rejeitado. Ele conseguiu chegar a governador no Egito. No Egito, ele não foi rejeitado, porque era a promessa de Deus de ele estar ali, de cumprir aquele propósito. Então é preciso que você entenda a rejeição na sua vida. É preciso que você se cure, porque a rejeição, ela cria uma raiz de amargura, uma raiz de ressentimentos. E são esses ressentimentos que trarão tristezas e dores para você, fazendo com que você se sinta menor, com que você se sinta menos capaz. Mas a palavra nos diz que nós não devemos ter medo. Josué, quando estava realizando aquela grande missão, Deus falou para ele: não temas, nem te espantes, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Então, o que o Senhor nos diz que Ele não nos deixa só. Então, muitas vezes nos sentimos rejeitados, nos sentimos excluídos. E não é bom esse sentimento. Deus não quer que nós nos sintamos rejeitados. Nós somos amados por Ele, escolhidos por Ele. E nós vemos que a origem de algumas situações de rejeição acontecem na primeira infância, aonde crianças, pais, professores ou até mesmo os próprios familiares chamam aquela criança que ela não é capaz de realizar aquela tarefa, que aquela criança não vai ter futuro, não vai dar em nada. Muitas das rejeições começam na infância e muitas vezes os pais colocam, palavras de rejeição nos ouvidos dos seus filhos. Muitos professores nas escolas também humilham os seus alunos, falando palavras de rejeição. Então nós podemos entender que existem várias origens da rejeição. Então, para que você possa lidar com esta dor, você precisa entender o amor de Deus por você. Você precisa entender que Cristo te ama e o amor dele é suficiente para você. Mesmo que você esteja passando por estes momentos de rejeição, todos nós iremos passar ou já passamos por momentos de rejeição. Mas nós devemos entender que Cristo, Ele não nos rejeita, Ele nos aceita como nós somos, porque Ele nos ama com amor verdadeiro. E você neste dia deve decidir se você quer continuar vivendo uma vida com este sentimento de rejeição ou se você quer decidir vencer toda esta dor. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria, colherão. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia nos deixa bem claro que nós passaríamos nesta terra e enfrentaríamos por momentos difíceis, por momentos angustiantes, por momentos de lamentações, de aflições, mas ela também nos promete que Deus transformaria toda a nossa tristeza em alegria, ou seja, transformaria todo o nosso lamor, todo o nosso lamento, toda a nossa angústia em alegria, em vitórias, em bênçãos. Ou seja, a Bíblia nos promete, através das promessas de Deus, que Ele converteria o nosso choro
em risos. Nós sabemos que a tristeza é a expressão dos nossos sentimentos. Quando estamos muito angustiados por coisas que nos acontecem no dia a dia, que nos trazem descontentamento, é claro que liberamos este sentimento, esse sentimento negativo que se chama tristeza. Então, quando estamos tristes, liberamos a nossa dor através do nosso sofrimento, da nossa tristeza. Nós entendemos que este sentimento é quando o cérebro libera um hormônio para o nosso corpo, avisando que algo não está bem. Então, o nosso corpo começa a produzir, através do estresse do dia a dia, dos momentos negativos, das coisas negativas, pensamentos ao qual vem na nossa mente nos dizendo que por que nós estamos nessa terra. Não vemos motivo, não vemos alegria nem ânimo para viver. Então este hormônio, através do estresse, ele é liberado em excesso no nosso organismo, porque o cérebro entende e aí ele transmite para o nosso corpo. Transmite a dor, pois a tristeza é a dor que é causada por algum momento de fragilidade ao qual passamos, ao qual enfrentamos momentos de perdas, momentos de separação, momentos de coisas que não deram certos, portas que foram fechadas, objetivos, sonhos que não foram realizados, alguma coisa que nos causa dor, nos causa angústia. Então esta dor é liberada. Então o que é responsável por isso é um efeito chamado efeito adrenalina. Então, quando nós estamos passando por aquele processo difícil, extremamente difícil, de ansiedade, de estresse, de momentos negativos, o corpo libera em excesso esse hormônio, como eu já falei. Então, este hormônio é que produz a tristeza. Existem vários níveis da tristeza, né? Nós sabemos que existem vários motivos por qual sofremos de tristeza. Existem vários tipos de tristeza. Existe uma tristeza momentânea. Existe aquela tristeza ao qual a pessoa carrega muitos anos dentro de si. E existe a tristeza profunda, ao qual essa tristeza, ela produz futuramente, pode vir a ter a depressão. Muitos motivos da tristeza são separações, traições, perdas, momentos ruins ao qual a pessoa enfrentou durante a sua infância. Então, por que existem alguns momentos em que nós estamos bem e de repente vem uma tristeza em nós? Seria a tristeza instantânea, que são aquelas tristezas causadas pelo nosso inconsciente. Através de um cheiro, através de uma foto, através de uma lembrança do passado. Então, inconscientemente, somos levados a sentir e a passar novamente por aquela tristeza, por aquele sentimento de dor ao qual enfrentamos. Existem momentos de tristeza ao qual pessoas enfrentam no momento de acidentes, e após muitos anos futuramente, quando elas passam ou lembram daquela situação ao qual enfrentaram, disparam gatilho na sua mente. São gatilhos que são disparados na sua mente. Então ela começa a sentir novamente aquela tristeza. Por isso muitas pessoas não entendem que elas estão bem e de repente elas começam a ficar tristes. Existe a tristeza momentânea, que ela é uma tristeza que é fácil de ser medicada, de ser controlada, que é uma tristeza que a pessoa mesmo consegue controlar. Mas a tristeza profunda, ela necessita de um acompanhamento. Ela precisa ter um acompanhamento para que ela não venha gerar problemas maiores na vida das pessoas. É normal enfrentarmos ou passarmos alguns momentos na nossa vida, momentos de tristeza. Pois nós estamos aqui nesta terra e nesta terra existem muitas coisas ao qual acontecem que nós não gostaríamos que acontecesse. Por exemplo, a separação.
pessoas que destroem, acabam destruindo suas famílias. O luto é algo muito complicado, causa muita tristeza e leva muito tempo para ser amenizado. Então existem vários tipos de tristezas. Na Bíblia existem alguns exemplos de pessoas que enfrentaram e passaram pelo momento de tristeza, mas venceram. Nós temos o exemplo e vemos o exemplo de Ana, que Ana chorava. Ana era uma mulher triste. Percebia-se no seu rosto, no seu olhar, a tristeza daquela mulher, pois ela tinha um sonho de ser mãe, mas ela não conseguia ter o seu filho. E a Bíblia nos fala que ela parecia estar embriagada, mas estava embriagada de tristeza na sua alma, tristeza no seu coração. Vemos também o exemplo de Neemias, que estava triste ao ver os muros e a sua cidade sendo destruída. Acompanhe comigo aqui na tela. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Então nós entendemos que a tristeza é a falta de alegria, mas a palavra do Senhor nos mostra que a alegria virá ao amanhecer. Então entendemos que há um tempo de rir e há um tempo de chorar, e entendemos que Deus transforma a tristeza em alegria. Deus converte o choro em risos. O Senhor pode nos dar alegria, o Senhor pode te dar alegria, pode mudar a tua situação, o teu momento de tristeza. Nós vemos que a tristeza profunda é um puro descontentamento com a vida. A pessoa não vê mais cor, não vê brilho mais na vida. Ela não vê sentido mais para viver. Nós entendemos que tudo fica cinza, sem cor, sem alegria. A pessoa não tem ânimo nem para tomar banho, nem para fazer as atividades básicas da sua vida. É como se a tristeza lhe paralisasse. A tristeza, ela pode causar problemas cardíacos. Muitas pessoas têm problemas por causa da tristeza, problemas causados pela tristeza. Muitas pessoas não conseguem sair de casa, não conseguem trabalhar, pois se sentem desanimados, descontentes com a sua própria vida, não querendo mais viver, não querendo mais sonhar, não vendo mais esperança. Momentos de tristeza são comuns devido aos gatilhos mentais disparados. Algum momento que você passou na sua vida, alguma situação muito difícil ao qual você enfrentou. Os gatilhos mentais inconscientes, eles são inimigos nossos. Eles produzem a tristeza e o hormônio da adrenalina. Então, com isso, as pessoas começam a ficar tristes e tristes do nada. Mas, se você está passando por este momento e passa pela tristeza e não sabe como lidar com estes momentos, eu quero te dizer que o Senhor transforma a tristeza em alegria. Deus transforma a escuridão, as trevas em luz. E Ele quer te abençoar. Ele quer te restaurar. A tua alegria virá em nome de Jesus. Existe a tristeza espiritual, ao qual o diabo coloca tristeza e momentos de tristeza nas pessoas e situações e circunstâncias para nos entristecer. Porque a palavra nos diz que o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir.
E ele quer vir roubar a nossa alegria. Ele quer roubar tudo aquilo que nos traz alegria. Mas a palavra nos diz que no mundo teríamos aflições, choraríamos, lamentaríamos. Mas que o Senhor venceu o mundo e nós também venceremos. A alegria do Senhor é que nos dá força. A alegria do Senhor é que nos faz suportar esses momentos difíceis, essas experiências desagradáveis do dia a dia. E se você está se sentindo triste neste dia, eu quero te dizer, Deus tem um futuro brilhante para você. É preciso que você tome uma posição e saia deste momento de tristeza. Saia deste lugar de tristeza. Põe-te em pé. Tome uma posição de vencedor. Porque a promessa do Senhor que nos diz que somos mais do que vencedores. A palavra nos diz que teríamos sim aflições, que choraríamos, lamentaríamos, mas que o Senhor ia secar dos nossos olhos toda lágrima. Todo momento de dor e de tristeza, Ele converteria em alegria, é promessa do Senhor. A alegria vem ao amanhecer, porque cada amanhecer é uma promessa de um dia novo, de uma novidade, de um recomeço de vida. E é isso que o Senhor nos promete. E a palavra nos diz que quando somos fracos, é aí que somos fortes. Talvez você tenha se sentido fraco, triste, angustiado, aflito, amargurado, chorando, lamentando. Eu quero te dizer, tome uma posição hoje na tua vida. Não aceite mais essa tristeza na tua vida. Tome uma posição, te ergue diante do Senhor. E você verá que Deus vai fazer na tua vida. Grandes coisas, grandes mudanças o Senhor fará. Mas teremos aflições e tristezas futuramente? Sim, mas com Cristo ao nosso lado, nós podemos todas as coisas. Porque a palavra do Senhor diz, sem mim nada podereis fazer. É por isso que estamos falando que precisamos estar em conexão com Deus, em comunhão, conectados com Deus, para que venhamos vencer as experiências desagradáveis e os momentos de tristeza que virão na nossa vida. Nós vemos uma palavra muito linda que se encontra no Salmos 32 e no versículo 10 e no versículo 11. Veja só. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida e que você possa se regozijar na presença do Senhor e com certeza Ele alegrará o teu coração. Aproveite, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, fica na paz de Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Esta passagem se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 3 e 23, que nos fala que Deus nos dá a segurança. E no livro de Jó, nos diz que Deus trará aqueles que choram a um lugar de segurança. Diz também que aquele que ouvir a Deus vive uma vida em segurança. E o nosso tema de hoje é sobre a insegurança. Nós sabemos e entendemos que existem várias passagens bíblicas que nos mostram que Deus nos garante a segurança. Ele nos traz para um lugar seguro e aquele que teme e ouve a sua voz vive então em segurança. A sua palavra nos promete que debaixo das suas asas estaríamos seguros. Mas é claro que existem alguns momentos da nossa vida ao qual nós nos sentimos inseguros. A insegurança vem
querendo tirar as nossas certezas. Mas então, o que é uma pessoa insegura? Uma pessoa insegura é uma pessoa que não tem confiança em si mesma, na sua própria capacidade. Acredita que tudo que ela fizer irá trazer sofrimento. E ela não tem coragem nem mesmo de tentar fazer algo, pois ela acredita e traz consigo o sintoma de ser uma pessoa negativa, pessimista, que tudo dará errado na sua vida. Então, ela não se dá o valor, ela não acredita em si, ela não acredita que ela é capaz de realizar algo. Então, ela tem medo do sofrimento que aquela atitude lhe trará e acaba desistindo, não tentando de fazer algumas tarefas na sua vida. Mas no momento que ela não consegue fazer e realizar algo na sua vida, ela se sente frustrada, vem o sentimento de frustração. É muito triste se sentir inseguro. A insegurança é a falta de segurança. É não se dar o valor, não se sentir capaz. Então, a incapacidade toma conta, o negativismo, o pessimismo. A pessoa pensa que nada irá dar certo na sua vida e que tudo que ela for fazer, ela irá se frustrar e trazer sentimento, e trazer o sentimento de sofrimento para si. A pessoa que se sente insegura, ela é como se ela estivesse em cima do muro. Ela não consegue tomar as atitudes, tomar as decisões da sua vida. Ela não consegue se decidir por ela mesma. Então nós entendemos que o significado da palavra inseguro significa inquietação, indecisão. São aquelas pessoas que não conseguem tomar uma decisão na sua vida. Elas acabam se importando muito com o que as outras pessoas pensam a respeito dela. Nós entendemos que importar é trazer as coisas do outro para dentro de nós. Então nós nos importamos, trazemos coisas e pensamentos dos outros para dentro de nós. Então o inseguro, ele não se dá o valor, ele acha que ele é incapaz de realizar algo. A pessoa insegura, ela sente medo de ser julgada. Ela sente medo, ela acaba sendo sempre aquela pessoa indecisa, se sente frustrada. Há no seu coração um sentimento de frustração, de inquietação, de indecisão. Ela não consegue reagir àquela situação, enfrentar os seus problemas, as suas barreiras. Você precisa desconstruir na sua mente os velhos paradigmas, mudar os paradigmas da sua mente. Aquelas situações ao qual você enfrentou, ao qual pessoas diziam para você que você não era capaz, que você não iria conseguir. Nós sabemos que em Cristo nós somos seguros, debaixo de suas asas estamos seguros. Precisamos confiar no Senhor. A confiança é algo muito importante na nossa vida. Precisamos também alimentar a nossa fé para que possamos perder o medo. Nós vemos que na palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Cristo lança fora de nós todo o medo. O medo de frustrações, medo de enfrentar obstáculos do nosso dia a dia, enfrentar os nossos limites e realizar os nossos objetivos. A insegurança extrema, ela traz conflitos internos na pessoa, ao qual ela se sente incapaz de realizar algo na sua vida, se sente menos, se sente menor, ela não consegue decidir, tomar uma decisão e a tomada de decisão. Então ela se sente frustrada, se sente incapaz. Então ela pode desenvolver crenças limitantes, crenças de insegurança, de falta de capacidade. Você precisa vencer a insegurança, pois a insegurança ela pode atrapalhar o seu crescimento. E a palavra nos diz, a palavra de Deus nos mostra que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim
um espírito de ousadia, mas é preciso que venhamos confiar em Deus, superar e vencer cada obstáculo da nossa vida no dia a dia. Entendemos que somos capazes, sim. Precisamos desconstruir na nossa mente todas aquelas palavras negativas ao qual foram lançadas para nós na nossa infância, dizendo para nós que nós não éramos capazes de realizar algo. Mas nós precisamos entender que cada dia tem o seu obstáculo a ser vencido. E nós precisamos ter um propósito, nós precisamos vencer a cada dia os nossos limites. Precisamos nos sentir seguros em Cristo. E Deus, Ele nos dá segurança, nos dá confiança, que Ele estará conosco, Ele irá diante de nós. E Ele endireitaria os nossos caminhos tortuosos. E Ele endireitaria as nossas vidas. Então, com Cristo somos seguros. A palavra nos fala que nós deitaríamos em verdes pastos verdejantes. E nós entendemos que Cristo nos traz esta segurança. Talvez você esteja se sentindo inseguro, indeciso para tomar as decisões na tua vida. Talvez você esteja se sentindo paralisado neste momento por causa da insegurança. Mas então o que eu preciso fazer para vencer esta insegurança? Em primeiro lugar, confiar no Senhor de todo o teu coração. Em segundo lugar, descobrir quais são as suas crenças limitantes. Tudo aquilo que vem na tua mente e que diz que você não é capaz. Você deve descobrir as suas limitações, todo aquele momento, aquelas coisas que te deixam inseguros, aquelas situações da sua vida ao qual te deixam inseguros. Você deve lembrar todos os obstáculos que você já conseguiu vencer. Olhe sempre o lado bom da vida. Confia no Senhor. Acredite que você é capaz. A sua palavra diz que nós somos mais do que vencedores. A sua palavra diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A sua palavra nos diz: sem mim nada podereis fazer. Então, quando entendemos quais são as nossas inseguranças, quais são as nossas indecisões, nós devemos confiar e entregar ao Senhor. Porque Ele cuida de nós, Ele nos direciona, Ele nos guarda, Ele nos encaminha, Ele endireita os nossos caminhos. Você precisa vencer a crença do desvalor, a crença da incapacidade, a crença do medo, a crença do medo de fracassar, de ser incapaz, a crença do não merecimento, achando que você não merece viver uma vida extraordinária com Deus. Você precisa ter segurança na tua vida. Você precisa se sentir seguro. E debaixo das asas de Cristo é que nos sentimos seguros. Somente Ele pode nos trazer a segurança verdadeira. Então lance fora todo medo. Você é capaz sim, Deus te deu a capacidade. Nós somos seres que fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Nós nascemos para vencer, nós nascemos para sermos amados, nós nascemos para brilhar e nós nascemos não para desistir. Nós entendemos que uma criança, quando ela começa a engatinhar, ela pode cair até mais de 2.000 vezes, até ela aprender a andar sozinha. Então, a nossa natureza não é desistir, é olhar para frente, é avançar, é ter uma vida radiante com o Senhor. Então, como devemos lidar e vencer a insegurança? É preciso que nós venhamos nos amar, nos valorizar, nos aceitar e não nos importar com as expectativas do outro a respeito de nós. Nós devemos lutar para vencermos todas as fases da nossa vida. Nós precisamos entender que nós nascemos para ter
e usufruir uma vida extraordinária, uma vida além do comum, além de uma vida medíocre. Nós somos filhos de Cristo, nós somos adotados por Ele, amados, justificados, perdoados, separados. Não vivemos conforme este mundo, mas vivemos conforme a palavra de Deus. Não nos conformando com as coisas deste mundo, mas renovando nosso entendimento, nosso pensamento. Então é preciso que venhamos desconstruir estas crenças de não merecimento, essas crenças de desvalor na nossa vida. Cristo nos ama e Ele nos aceita como somos. E quando nós entendemos o nosso real valor em Cristo, nossa verdadeira identidade em Cristo, nós nos sentimos seguros. Nós nos sentimos seguros em relação de tomada de decisões na nossa vida. E a palavra nos diz que nós devemos ser sim, sim e não, não. O que Cristo nos diz é que nós devemos saber tomar decisões na nossa vida. Nós precisamos ser direcionados através do Espírito Santo. É por isso que precisamos entender o nosso real valor. Pois no dia que nós entendemos o nosso real valor, não nos importamos mais com os pensamentos alheios. Nos importamos sim com o que Cristo pensa ao nosso respeito, com o que Cristo, como Cristo nos vê. E deixamos de atender às expectativas alheias. A insegurança, ela prende e ata as pessoas a realizar algo muito importante na sua vida. A indecisão, a insegurança, ela faz com que a pessoa se sinta menos incapaz. Mas eu quero te dizer que em Cristo nós somos seguros. É preciso que venhamos vencer a insegurança. Todos os dias na nossa vida teremos situações, adversidades, barreiras para que possamos vencer. Mas é preciso estar com Cristo, porque Cristo nos traz segurança. Ele nos leva a um caminho de segurança. Ele endireita os nossos caminhos, as nossas veredas, e Ele nos dá a direção. Por isso nos sentimos seguros. Por isso nos sentimos amados. Então, amigo, você é capaz. Você é capaz de realizar. Esqueça os pensamentos negativos e olhe para Cristo. No primeiro livro de João, no capítulo 4, a palavra do Senhor nos diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Na Bíblia Sagrada encontramos 365 vezes a palavra não temas, ou seja, Deus nos diz: não temas todos os nossos dias. No vídeo de hoje, o nosso tema será sobre o medo. Não temer, não temas. Então, a palavra medo significa receio, fobia, é a expressão, do medo, do pavor. Então, este é o nosso tema de hoje. Eu convido você a ficar até o final deste vídeo, pois eu tenho certeza que você irá se beneficiar grandemente com este estudo, o estudo sobre o medo. Existem 2 tipos de medo, e nós iremos falar desses 2 tipos no vídeo de hoje. E o primeiro é o medo que nos protege. Seria o medo de prudência, o medo como virtude. É aquele medo que nos protege de acidentes, de coisas ruins. Então, ele evita, Nós sabemos que se nós não sabemos nadar, nós não iremos entrar num rio fundo. Nós sabemos que se nós tocarmos em uma fogueira, nós iremos nos queimar. Então, nós temos o medo para evitar, como se ele fosse o nosso amigo que nos protegesse de algumas coisas, de alguns acidentes na nossa vida. Este seria o medo amigo, o medo que é o medo de prevenir algo, Algo de ruim que possa nos acontecer. Existe também o medo que nos escraviza.
é aquele medo ao qual nós não conseguimos avançar, progredir para a próxima fase da nossa vida, aquele medo que nos trava, que nos deixa parados, atormentados, com receio. Então, este medo é um medo que nos escraviza. E um exemplo do medo que nos protege é a proteção dos animais. Os animais também, eles têm medo, então eles se protegem. Os animais, quando estão na floresta, eles têm a audição, e quando eles escutam que um leão se aproxima, ou uma cobra, né, uma víbora se aproxima, eles têm medo e fogem, temendo pela sua vida. Então, este medo é amigo dos animais, é um medo que faz com que eles sobrevivam, né, naquele ambiente, né, que é um ambiente selvagem. Então, este medo ajuda os animais a se protegerem também. Nós entendemos que o medo, a vergonha, deu-se início no jardim do Éden, quando Adão pecou, desobedecendo a Deus. No momento em que ele desobedeceu a Deus, ele sentiu-se envergonhado, sentiu-se com medo, e naquele momento Deus disse que a mulher teria dores ao dar à luz. Então o pecado foi implantado na terra, a dor, todos esses sentimentos de vergonha. Então por isso, muitas mulheres têm medo da hora do parto. Elas não têm medo do parto, mas sim da dor. Por isso muitas mulheres optam por uma cesárea, apesar de alguns médicos preferirem o parto normal. Algumas mulheres optam por causa da dor, somente pelo motivo da dor, de não sentir dor. Então muitas pessoas têm medo da dor, né? E esta dor foi ocasionada por causa do pecado de Adão e Eva, né? Que foram expulsos lá do jardim. Deu-se início na terra, então, alguns destes sentimentos. Existe o medo de desagradar ao outro. Existem pessoas que têm medo de falar a verdade. Existem pessoas que têm medo de não se formar numa faculdade. Existem pessoas que têm medo de serem abandonadas. Existem muitos tipos de medo. Existem pessoas que têm medo da violência. Existem pessoas que estão amarradas, aprisionadas, pois o medo a aprisiona a passar para uma nova fase na sua vida. Tem pessoas que têm medo da mudança, medo do progresso. Existem pessoas que têm vários tipos de medo. O medo de enriquecer. Algumas pessoas acreditam que se elas obterem algo na sua vida, algo material, elas vão se aprisionar aos bens materiais e não irão agradar ao Senhor, sendo que Deus não nos ensina assim. Ele é o dono do ouro, da prata e de todas as coisas. O Senhor, Ele é o dono de tudo. E se Deus, que é o nosso Pai, é o dono de todas as coisas, nós, como herdeiros, temos como herança, através do sacrifício da cruz, todas as bênçãos. E a palavra nos diz: eu vim para que tenhais paz e tenham vida, e vida em abundância. Se nós, como pais, nós como humanos, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor quer nos dar uma vida abundante, uma vida próspera. E tem muitas pessoas que têm medo do que os outros vão pensar. Muitas pessoas têm medo de se posicionar. Muitas pessoas ficam em cima do muro. Muitas pessoas têm medo do Evangelho. Têm medo de anunciar o Evangelho. E a palavra nos diz que nós devemos ser sal nessa terra. A palavra nos diz que nós devemos ser sim, sim, não, não. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus. Existe o medo da conversão. Muitas pessoas não se convertem porque elas acreditam que irão perder a sua liberdade.
mas não sabem que estão cegas, estão sendo escravizadas pelo pecado, pelo adultério, pela prostituição, pelos vícios. E quando nós aceitamos a Cristo, que somos nova criatura, somos limpos, somos novos, temos a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, não somos escravos por vícios e essas coisas deste mundo. Mas elas dizem, não vou me converter porque existem muitas regras, muitas leis, muitos mandamentos para serem seguidos e eu prefiro a minha liberdade, eu mando em mim, eu mando no meu corpo, eu marco o meu corpo. Mas estão cegas espiritualmente, porque a palavra nos mostra que nós, quando estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. O nosso corpo é o templo e morada, a casa de Deus. Não podemos fazer o que nós queremos, mas somos livres, libertos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, nesta visão, neste pensamento que eles não querem aceitar a Cristo e se converter, têm um medo de perder a falsa liberdade que o mundo oferece. Porque eles acreditam serem donos de si, mas nós sabemos que nós somos, quando aceitamos a Cristo, o nosso corpo é do Senhor Jesus. Nós não somos deste mundo. Somos peregrinos nesta terra. Nós viemos e voltaremos para Cristo. Viemos e voltaremos para Deus. E eles, como estão com os olhos fechados, cegos espirituais, acreditam estar livres, porque podem fazer e praticar todas as coisas que praticam. Mas a Bíblia fala, a palavra nos fala, que o salário do pecado é a morte. E essa falsa liberdade, futuramente, eles terão que pagar um alto preço na eternidade. E essa é a visão a qual o Senhor nos dá, que quando somos nova criatura, nós não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Cristo. Temos o Espírito Santo que nos vivifica, que nos dá visão espiritual. Então as pessoas não aceitam a Cristo por medo de perderem a liberdade, mas mal sabem elas que essa falsa liberdade um dia vai ser cobrado. Tudo será cobrado. Existe o medo de falar em público. Muitas pessoas têm esse medo, porque elas acreditam que podem errar, mas nós sabemos que nós somos falhos. Então elas dão importância, muita importância, para aquelas pessoas ao qual estão ali ouvindo. Então elas não conseguem falar em público. Existem pessoas que têm medo de serem abandonadas, desprezadas. Tem pessoas que têm medo da morte. Mas nós entendemos que a morte é apenas o começo de uma nova vida. Por elas não estarem preparadas, não estarem com a sua vida de acordo com a vontade de Deus, vem o medo para atormentá-las, vem o medo para aterrorizá-las. Mas a palavra nos diz assim: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Teme antes aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. O único que nós devemos temer é o Senhor. Nós devemos temer a Deus. Existem vários e vários tipos de medo ao qual nós enfrentamos durante a nossa vida. Nós entendemos que quando Deus falou com Moisés, Deus disse assim: diga aos filhos de Israel que marchem, que avancem. Assim como Deus falou com Josué: não temas, não te espantes, não te apavores, não te receies, não temas. É a palavra que o Senhor nos diz uma vez para cada dia do nosso ano. Então nós temos que ter consciência que nós devemos prosseguir, olhar para o alvo que é Cristo Jesus.
caminhar com confiança, com convicção, que a sua palavra nos diz que os seus anjos acampam ao redor dos que o temem. Nós entendemos que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nós entendemos que nenhum mal nos acontecerá, porque o Senhor nos guarda, o Senhor cuida de nós. Então, o medo aprisiona as pessoas. Quem sabe o medo tem te aprisionado. O medo tem impedido com que você prossiga, com que você avance, com que você viva experiências diferentes e maravilhosas na sua vida. Então é preciso que você lance fora esse medo da sua vida. Esse medo que te aprisiona, que te escraviza, com que não deixa você ter uma vida extraordinária com Cristo, uma vida melhor, uma vida abundante, uma vida próspera. O medo faz com que você pense que você não é digno, que você não é capaz, que você não vai conseguir. O medo tem amarrado muitas pessoas, até mesmo de ir ao encontro de Jesus. Não deixe que o medo te aprisione. Não deixe que as pessoas te aprisionem por causa do medo que há em você. Não deixe que as pessoas controlem os teus sentimentos por causa do medo que você tem que elas te abandonem. Mas viva na palavra de Deus. Tema somente ao Senhor. Confie que Ele te guarda, que Ele é o Senhor dos senhores. E que Ele diz para você neste dia: não temas, não tenhais medo, não tenhais receio, não tenhais fobias. O Senhor quer nos guardar, nos libertar dessas más emoções, curar as nossas emoções e nos libertar do medo. Este foi o sentimento de hoje. Se este vídeo acrescentou algo na tua vida, se foi importante para você, compartilhe com os teus amigos, se inscreve aqui no canal, porque tem muito conteúdo bom vindo para você. Uma palavra viva, porque a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz e ela não volta vazia. Ela faz o que apraz. O Senhor é bom, o Senhor te ama e Ele quer o melhor na tua vida. E Ele quer que você vença o medo. Que Deus te abençoe. No livro de Provérbios, no capítulo 23 e no versículo 7, nos diz: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Ou seja, você é o que você acredita ser. Hoje nós iremos estudar a causa do complexo de inferioridade. Acredito que esse é um dos assuntos mais profundos aqui desta série, então convido você a ficar até o final deste vídeo, pois o assunto de hoje está muito importante e eu vou mostrar para vocês o que acontece quando uma pessoa sofre do complexo de inferioridade. De onde vem o complexo de inferioridade e o complexo de superioridade? Nós entendemos que esse complexo é um dos males que tem causado muitas pessoas atualmente. E vencer este mal não é uma tarefa fácil. Então nós entendemos que a inferioridade é um sentimento inconsciente de se sentir diminuído, de se sentir menor, de viver em comparação com o outro, e significa menor, diminuído. A pessoa se sente muito inferior. Muitas vezes a inferioridade ela acontece quando nós somos crianças,
Quando somos comparados ou enfrentamos essa situação de comparação, quando nossos pais nos comparam com outras crianças ou até mesmo com os nossos próprios irmãos, alguns pais dizem para os seus filhos assim: olha, o teu irmão já sabia fazer essa tal tarefa na tua idade. Olha, o teu irmão já sabia tal coisa. A tua irmã com a tua idade já tem doutorado, já é formado. Então são essas comparações que a pessoa começa a se sentir inferior. Talvez você já tenha enfrentado algumas dessas situações. Então, no momento em que nós somos comparados com alguém, no momento em que nós enfrentamos estes momentos de comparações, essas experiências são como colocadas na nossa mente inconsciente como complexo. Aí começa o complexo de nos sentirmos menores, de nos sentirmos diminuídos, de nos sentirmos inferiores. Não é nada fácil vencer a inferioridade, mas através da palavra de Deus, nós podemos alcançá-la. No momento em que somos comparados com outras pessoas, nos achamos e nos sentimos inadequados. Nos achamos incapazes de realizar tal coisa na nossa vida. Então, quando sentimos esta inadequação, o complexo de inferioridade aumenta na nossa vida. Então é preciso que venhamos entender que nós, apesar de sermos inteligentes, muitas vezes nós não poderemos exercer a excelência em todas as áreas da nossa vida. Sempre iremos nos destacar em algo em especial. É preciso que nós venhamos ver as nossas qualidades, aquilo que nós temos de melhor em nós. Não podemos nos comparar com outras pessoas, porque cada pessoa tem a sua especialidade, a sua essência. Nós somos únicos. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros de Cristo, mas nós somos diferentes. E muitas vezes somos comparados e esta comparação nos coloca num lugar de inadequação. Nós nos sentimos inferiores, afetando a nossa baixa autoestima. Muitas pessoas sofrem de isolamento social por se sentirem com um complexo de inferioridade, se sentem menores do que os outros por não conseguir efetuar ou se destacar em alguma área da sua vida. Então, o resultado dessas experiências na infância, ao qual algumas pessoas enfrentaram, faz com que elas se sentem superiores, prepotentes. Na verdade, elas se mostram superiores para esconder as suas fragilidades, o seu sentimento, o seu complexo de inferioridade. E nós entendemos que a pessoa que sofre do complexo de inferioridade, ela tem a dificuldade de ser amada, de se deixar amar. Ela não se sente amada, apesar de algumas pessoas a amarem, ela não consegue se sentir amada. Então esta é a maior dificuldade de uma pessoa que sofre o complexo de inferioridade. Ela não se sente amada. Um exemplo de uma personagem bíblica que enfrentava o complexo da inferioridade é a Ana. Ana era super amada, super valorizada por Eucana, mas se sentia menor, se sentia inferior. A Bíblia nos conta que ele amava tanto Ana que ele dava um dinheiro, uma pensão para ela em dobro, dava presentes, dava o seu amor, dava tudo do melhor para Ana, mas mesmo assim, Ana vivia triste, não queria se alimentar, se sentia inferior a Penina, se sentia menor, porque ela não conseguia realizar o seu sonho. Ela não se deixava ser amada.
E esta é uma característica da pessoa que carrega o complexo de inferioridade. Ela não se deixa ser amada, ela não consegue se sentir amada. Apesar do seu esposo a amar, ela não se sentia valorizada. Então, a pessoa que tem o complexo de inferioridade, ela tem a desvalorização na sua vida. Ela se desvaloriza, ela não se ama. Ela não tem amor por si. A palavra nos diz que Deus nos ama incondicionalmente. Ele nos ama, Ele não nos deixa só. Então, quando entendemos o amor de Cristo por nós então mudamos a nossa mente, mudamos a nossa perspectiva, mudamos a nossa visão e entendemos que o amor de Deus é suficiente por nós. É suficiente para nós. A pessoa com complexo de inferioridade, ela não consegue se amar, ela vive em extrema desvalorização de si mesma. Ela não se gosta, ela não gosta do seu cabelo, ela não gosta do seu corpo, ela não gosta do seu nariz, ela reclama de muitas coisas na sua vida, porque ela não consegue olhar para o espelho e se valorizar e se amar. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos amadas por Ele, protegidas de Deus. Então, o seu amor é suficiente para nós. Nós precisamos entender que Ele nos ama. Então, como você pode vencer o complexo de inferioridade? Primeira coisa, você deve reconhecer o seu valor. Entender o amor incondicional de Cristo por você. Perdoar o seu passado, perdoar os seus pais, perdoar as pessoas que te ofenderam, que te magoaram. Perdoar tudo o que aconteceu na tua vida no passado desde a tua infância. Perdoar aquelas palavras negativas que você ouviu quando você era criança. E reconhecer o seu valor, que você é especial, você é único diante de Deus. Algumas pessoas nascem com algumas imperfeições de nascença. E por causa destas imperfeições sofrem até mesmo na sua casa, sofrem na escola com palavras negativas. Você não vai conseguir, você é assim, você não vai vencer, você não vai dar em nada, você não vai chegar a lugar nenhum. E muitas pessoas colocam na sua mente, baixa até o seu coração, essas palavras negativas. Estas palavras de extrema desvalorização. Então é preciso que você entenda que você deve esquecer o seu passado. A palavra diz: não lembreis de coisas passadas, nem de fatos antigos. Perdoa o teu pai, perdoa a tua mãe, perdoa os teus irmãos, perdoa os teus amigos, todas aquelas pessoas que te magoaram. E vença o complexo de inferioridade. Não se compare, você é único. Faça uma lista das qualidades que você tem, que Deus te deu. Aquelas qualidades que outras pessoas falam para você, aquela área da sua vida que você é bom. Comece a ter uma nova perspectiva na sua vida. Começa a entender as tuas qualidades, os teus sonhos, os teus projetos, os teus objetivos. Te olhe em frente ao espelho e veja que você é a única criação de Deus. Te aceite, olhe os teus pontos positivos. Todos nós temos imperfeições, todos nós temos falhas, todos nós temos erros. Mas é através destes erros, dessas experiências negativas na nossa vida que nós temos que tirar proveito e amadurecer. E olhar para a vida de uma forma diferente. Não se desvalorize mais. Talvez você esteja passando por alguns momentos de comparações. Mas eu quero te dizer que na palavra nos diz que nós somos um corpo com vários membros.
Então nós devemos descobrir o nosso propósito, a nossa missão em Cristo. Uns foram chamados para ministrar a palavra, outros para o louvor, outros para a oração. Todos nós temos uma tarefa e uma função especial. E nós entendemos que quando a palavra nos fala que nós somos um corpo, nós entendemos que todos são especiais, todos são necessários. E nós entendemos que uns foram chamados para ser cabeça, outros para serem mãos e outros para serem pés. E nós sabemos que a mão não pode fazer o trabalho do pé e nem a cabeça o trabalho da mão. Então nós não podemos nos comparar, porque Deus chamou, porque Deus levantou aquele para fazer e eu não. Não se compare, não se desvalorize. O Senhor tem algo especial para você. Mas você precisa entender o seu chamado, o seu propósito. Qual área o Senhor quer te usar? Não se menospreze, não se inferiorize, não se diminua. Diante de Deus, nós somos todos iguais, independentes dos nossos talentos e funções. Todos somos especiais. Deus nos valoriza assim como somos, assim como Ele nos fez e assim como Ele nos chamou. As pessoas que sofrem do complexo de inferioridade, elas têm ausência de amor próprio. Então elas procuram fazer plásticas, mudar o seu corpo, mudar o seu rosto. O que elas puderem fazer para mudar, elas não se aceitam. Muitas pessoas que têm o complexo de inferioridade, elas são agressivas. Elas agem com agressividade. Quando vierem na sua mente pensamentos negativos, eu não posso, eu não vou conseguir, eu não tenho condições, eu sou muito pequeno, eu sou incapaz, eu sou inadequado. Lembre-se que a palavra nos diz que você é mais do que vencedor. Você pode sim vencer esses obstáculos da tua vida. Você precisa ver o lado bom da vida, a vida que Deus te deu, que Deus te ofereceu, a família que Deus te deu. Não se sinta mais inferior, não se desvalorize. Você consegue sim, você vai vencer, você pode sim. Porque a palavra nos diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez neste momento você esteja se sentindo o menor da casa. Mas lembre de Davi. Davi foi o menor da casa, mas foi escolhido para uma grande missão. Ele batalhou e venceu. Não se sinta inferior. Você é um vencedor. Você é a geração eleita, escolhido, embaixador de Cristo. Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para brilhar, Deus te chamou para te abençoar, Deus te chamou para que você seja amado. Então não se vença pelos fatos passados, pelos momentos e experiências vividas no teu passado. Esqueça as palavras que lançaram para você, que jogaram contra você como uma lança, como uma espada, ferindo o teu coração. Vença esse complexo em nome de Jesus. Vença todas as palavras negativas que falaram para você. Quando você ainda era pequeno, vença, esqueça o seu passado, perdoe os teus inimigos e viva em paz. Viva uma nova vida com Deus, uma vida extraordinária que Ele tem preparado para você. Você precisa usar a sua inteligência emocional para vencer. Você precisa ser inteligente espiritualmente e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas essas experiências da nossa vida nós devemos usar através da maturidade e passar essa experiência para os nossos amigos, para entender o sofrimento da outra pessoa. Então Cristo muitas vezes permite nós enfrentarmos algumas situações da nossa vida para que nós venhamos abençoar ao nosso irmão,
Todos nós já enfrentamos momentos de inferioridade. Todos nós já vivenciamos momentos de complexos de inferioridades, de nos sentirmos diminuídos diante de situações de nossa vida. Mas o importante é o que nós faremos com aquilo que nós enfrentamos. O que nós faremos com aquela experiência? Você precisa entender que apesar de todas as circunstâncias negativas vividas na tua vida, no passado, todas as palavras lançadas contra você, você precisa entender que o amor de Deus por você é incondicional. Você precisa entender que você tem possibilidade de se erguer e de viver uma vida extraordinária com Cristo, pois a palavra nos diz que somos novas criaturas, que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E talvez você esteja aqui, neste vídeo, neste momento, porque Deus quer que você vença esse complexo. Vença esta inferioridade. Não se diminua, não se sinta menor. Você é escolhido do Senhor. Não se desvalorize mais. Pessoas com complexo de inferioridade tendem a se isolar das outras, pois elas não querem que as outras pessoas vejam que elas se sentem assim. Mas eu quero te dizer, Deus tem uma novidade de vida para você. Ele quer transformar todas essas coisas desagradáveis da tua vida em vitórias e bênçãos e testemunhos para que você possa ajudar outras pessoas. E para você que é mãe, para você que é pai, que você não repita estas situações com seus filhos. Que você possa amar, abraçar o seu filho, falar coisas boas, não usar de comparações, pois nós não somos iguais. Todos nós somos especiais diante de Deus. Todos nós temos a nossa essência. É o que nos diferencia dos outros. Não precisamos ser igual a ninguém, porque nós temos em nós a imagem, a semelhança e a essência do nosso Criador. Nós precisamos entender que se temos algumas imperfeições no nosso corpo, essas imperfeições, Cristo as usará como milagre na vida de outro. Nós entendemos na palavra do Senhor aquele cego. Senhor, mas por que ele nasceu cego? Ele nasceu para que se manifestasse a maravilha de Deus na vida dele. Então, se você tem alguma imperfeição no seu corpo, se aceite, se ame. Você é imagem, semelhança de Deus. Você é único, você é verdadeiro, você é especial. E não há nada neste mundo que possa mudar o pensamento de Deus em relação à tua vida. Não são essas experiências desagradáveis e essas palavras que irão fazer com que o amor de Deus diminua por você. Mas você deve se erguer, se levantar, pois Deus tem algo muito precioso para você. Se você gostou desta mensagem, aproveite e se inscreva aqui no canal, compartilhe com um amigo seu e que Deus abençoe grandemente a tua vida. Fica na paz de Deus.